Agora o apóstolo Paulo, ele trata agora da segunda relação mais importante da sociedade, a relação entre pais e filhos, ou melhor dizendo, seguindo o roteiro dele, a relação entre filhos e pais. Durante todo o tempo, a carta de Efésios é uma carta que fala à igreja, que ensina a igreja a ser igreja. Então ele ensina os 3 primeiros capítulos de como essa igreja se formou. Depois que essa igreja se formou e está unida, ele começa a mostrar a prática de todo esse conceito de como Deus realizou essa obra maravilhosa de ser igreja. E ele pede para que a igreja ande em 5 passos que eu vou colocar. Ande em unidade, ande em santidade, ande em amor, ande na luz e ande em sabedoria, porque os tempos são maus. E na última palavra que ele traz sobre a forma como a igreja deve andar neste mundo, andar com sabedoria, ele diz que este mundo é um tempo difícil, é um tempo mau, um tempo perverso. E por isso essa igreja precisava andar junta, ela precisava andar em santidade para ser diferente deste mundo, ela precisava viver esse amor verdadeiro entre os irmãos, ela precisava de todas as formas andar na luz para que este mundo pudesse ver ela de uma maneira diferente do que o mundo é. Mas por último, e não menos importante, ela deveria andar em sabedoria. E a forma pela qual o apóstolo Paulo chama a gente para andar e sermos sábios, ele diz somente uma forma: você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você ande com sabedoria. E então quando ele termina esse primeiro roteiro, que está em todo o capítulo de número 5, ele parte para o capítulo de número 6 agora. E ele parte para o capítulo de número 6, ou melhor dizendo, quando ele está terminando esse roteiro, ele ainda no final do capítulo 5, ele começa a praticar, não mais chamar essa igreja para olhar para as 4 paredes e olhar os seus irmãos, os seus pares em Cristo. Mas agora ele parte para uma aplicação prática, não mais dentro da igreja, mas além da igreja. Começando agora no núcleo familiar de toda a sociedade que se instrui no casamento. Ele dá uma olhada para que essas pessoas, essa igreja que foi redimida, seja sábia, e sendo cheia do Espírito Santo, ela tenha que revertir isso, ou refletir isso na forma como eles estão entrando em matrimônio, como estão o casamento deles. E é isso que o apóstolo começa a tratar no final do capítulo número 5, a relação entre marido e mulher. E essa relação, ele não diz outra forma senão caminhar segundo aquilo que Cristo está espelhando para a igreja. E a forma era que a mulher deveria ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. E o marido, por sua vez, deveria amar sua esposa como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela para purificá-la, santificando-a pela lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. O que dá a entender é exatamente que essa igreja, ou esse casamento, ele não deveria envelhecer. Eu não falei essa parte quando eu estava ministrando domingo passado, mas aqui eu volto a pontuar isso. Quando Cristo preparou uma igreja, Ele não preparou uma igreja que ela iria envelhecer, ia ter sinais de envelhecimento, porque deixa eu pegar os 2 jovens, mais jovens aqui, casais daqui, que é o nosso Severino e a nossa irmã Nevinha. A Nevinha casou acho que com 16 anos, não era, Nevinha? Olha aí, eu errei por um pouco. 15 anos, desculpa, qual é a sua idade hoje, irmã? Sua idade hoje, irmã? A sua idade hoje? É? 60. Já se foram 45 anos, irmãos. Ela segurou até o máximo. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando Cristo comprou as nossas vidas, Ele não espera que eu envelheça. Eu não estou dizendo que isso é mal envelhecer, não é mal. Para a nossa vida é bom envelhecer, porque dá a ideia de que a gente está vivendo e Deus está se agradando conosco, ou dando-nos oportunidade para viver uma vida melhor na sua presença.
Mas Deus, quando compra uma igreja e redime sua igreja, Ele olha para a sua igreja e quer que essa igreja permaneça viva e excelente e gloriosa, nunca tendo sinais e marcas de velhice. Por isso Ele diz, nem rugas, que é sinal, claro, de envelhecimento, é sinal de corrupção. Mas o que isso significa dizer num casamento? Significa dizer que o teu casamento não pode envelhecer. Esse é o ponto. Não pode, irmão. Nosso corpo vai envelhecer como ela não tem mais 15 anos, ela não é mais aquela menina de 15 anos. Ixi, o tempo se passou, 45 anos se passou, e cada um de nós, eu mesmo, ou qualquer um de vocês que casaram bem jovenzinho, não tem mais todo aquele vigor, não tem mais todo aquele deleite, não tem mais. E o marido aqui nesse ponto, ele está chamando a esposa para viver uma vida de casados, em que eles estivessem casados desde o primeiro dia, para que eles entendessem que a relação não pode se desgastar. O nosso corpo pode envelhecer, mas o casamento não pode, porque eu posso dizer uma coisa séria e precisa: tudo que é velho a gente joga fora. É mentira ou é verdade? Tudo que envelhece, irmão, a gente joga fora, porque não presta, não serve mais, não dá mais uso, irmão. A gente pode amar como foi. Eu agora joguei fora um lençol meu, um lençol. Pensa, eu amo lençol, irmãos, eu amo lençol. Não detesto edredom, detesto coberta, detesto, mano. Eu acho que isso pesa sobre o meu corpo. Um parênteses aqui. Não gosto de forma. A minha esposa fica cheia de coisas para se cobrir. Eu fico até sem camisa nesses tempos aí. Mas eu gosto só de lençol. O lençol está bom demais para mim, levezinho, tranquilo. Irmãos, desde que minha mãe me deu o lençol, e que foi lá por volta do ano de 2010, que eu já estava com ele. 2010, sei lá, nem sei. São mais de 20 anos, irmãos, com aquele lençol. Aí o bichinho estava tão que não dava nem para lavar, né? Parece um véu de transparente que dava para ver do outro lado. Aí ele fez só uma rasgura. Quando deu essa rasgura, acabou. Porque onde a gente pegava, ele abria. Eu digo, meu Deus, foi embora. Quão difícil encontrar um lençol. Tudo que é velho vai-se embora, irmãos. Por mais que a gente ame, cuide bastante, não tem. Envelheceu a roupa, não tem mais como usar. Eu gosto demais de uma roupa, eu gosto demais daquele short, mas envelheceu, acabou, não tem mais como usar. Vai ter que jogar fora. Por isso que o casamento, ele não pode envelhecer. Nós podemos envelhecer, nós devemos envelhecer, nós vamos envelhecer juntos. Mas esse relacionamento, se envelhecer, já se foi. O casamento é como um símbolo claro da igreja, como um vinho, irmão. Ele é novo, não parece muito bom. Vinho novo não é bom. Mas casou na juventude, tudo é bom. Casa e entra no casamento. Os teus 2 primeiros anos é a coisa pesada, porque você vai ter que entender toda aquela vida, toda aquela estrutura. Tudo é muito difícil, irmãos. Mas ele está envelhecendo. E à medida que você vai cuidando desse vinho, desse casamento, à medida que ele vai avançando os anos, a gente está caindo, a gente está, vamos colocar, está chegando aos pedaços. Mas o casamento está renovado. Ele é muito bom, porque ele é como um vinho, que à medida que ele vai envelhecendo, ele vai se tornando melhor. Nesse sentido, o vinho está a ideia de aprimorando ele. A ideia de envelhecer é porque o tempo em que ele foi armazenado até ele ser degustado levou muito tempo. A gente envelheceu ele, mas o processo é que ele está depurando, ele está melhorando. É isso que o casamento faz na vida de 2 pessoas. Ele deve melhorar para que eu sempre olhe para minha esposa e ela me olhe, e nós não tenhamos rugas, não tenhamos ranço no meio desse casamento, que coisas que não foram resolvidas. E assim o apóstolo Paulo, ele termina e fecha esse casamento, a forma como ele trabalha nesse casamento, e fecha e diz exatamente no final desse capítulo de número 5, diz claramente: não obstante vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. E então ele começa o capítulo de número 6, e aí ele vai trazer agora a responsabilidade da relação entre filhos e pais. E essa relação, amados, não pode ser de outra forma senão no Senhor. E aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês. Quando você lê a Escritura Sagrada a respeito desse texto, você pode perceber que os 3 primeiros versículos só vai tratar do filho.
E ele dá apenas um único versículo, o versículo de número 4, que ele trata com os pais. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Não dá promessa. Não diz nada para esse pai que vai ter que tratar o filho com a demonstração. Ele dá uma ordem para esses pais: é assim que vocês têm que agir com seus filhos de vocês. A primeira coisa, antes que vocês façam, não irritem seus filhos. A segunda coisa é que vocês devem tratar os seus filhos e criar os seus filhos na demonstração, na disciplina e na demonstração do Senhor. Antes de eu entrar nesse texto, eu vou cuidar como ele fala, tratar dos filhos, porque os 3 primeiros versos é tratando dos filhos. E antes que a gente transporte esse texto para os nossos dias, a gente tem que entender a cultura em que Paulo está escrevendo, qual é o momento em que ele escreve e diz essas palavras, para que vocês entendam quão difícil era criar um filho naquele tempo. Não estou dizendo que é fácil criar filho hoje, mas vocês vão ver como é difícil esses filhos. Existe uma situação, os romanos, eles criavam os seus filhos, eles tinham um poder de pátria, poder total e absoluto do pai sobre o filho. Ele tinha poder de matar o filho e ninguém tocar nele. O poder de um pai no Império Romano era absoluto, ninguém tocava. Se esse filho um dia se casasse, o pai ainda tinha poder sobre o filho. Se esse filho um dia se tornasse um imperador, um magistrado, ele podia ir e matar esse filho e não acontecia nada. Porque esse era o poder que o Império Romano deu ao pai. O pai tinha poder, todo o poder para fazer o que ele quisesse com o seu filho. Não importa se ele casasse, não importa se ele se tornasse homem, não importa se ele se tornasse mais importante que o seu pai. O seu pai tinha autoridade sobre o seu filho e acabou. A gente está dentro de uma cidade realmente romana e grega, uma das mais importantes cidades romanas, é uma cidade metropolitana, um centro de Roma muito precioso, e muitos cristãos, gentios e judeus, estavam vivendo, e a grande parte era gentil, a grande parte era cidadão romano. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para pais que tinham todo o poder sobre seus filhos, e o que eles quisessem, decidissem sobre seus filhos, estava decidido, e não tinha ninguém que pudesse intervir. A mulher pouco importava, porque a decisão era do pai, e embora as mulheres muitas vezes tivessem essa oportunidade, o pai tinha a palavra final na situação. Agora, por outro lado, o povo judeu, ele já era diferente um pouco. Embora o pai tivesse poder sobre o filho, ele tinha mais poder ainda sobre a filha. E esse poder se acabava quando esses filhos se casavam, porque Deus estabeleceu exatamente: deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão uma só carne, e essa será uma nova família. A partir do casamento, o pai se separava completamente dos seus filhos, ele não tinha mais autoridade sobre seus filhos. Por isso, a vida aqui, só que tinha um detalhe: quando Deus estabeleceu essa ordem, quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, Ele lhe deu leis específicas para os filhos. Havia uma grande quantidade de leis, ou que a gente pode dizer, leis muito precisas a respeito da conduta desses filhos, e esses filhos, eles não poderiam ser desobedientes, ao ponto, se esse filho fosse desobediente, fosse rebelde, não ouvisse seus pais, os pais tinham poder de levar até ao templo e apedrejá-lo, por causa da sua desobediência, por causa de ser envergonhar os seus pais, de ser rebelde. E se um filho levantasse a mão e batesse no pai, era morto. Essas eram leis preciosas e poderosas sobre a vida do filho, para que o filho não fizesse nenhuma coisa e nenhum desagravo para com seus pais, eles caminhassem exatamente em posição de obediência. Só que agora Deus está entrando nessa história, porque tudo que é estabelecido tanto no Império Romano quanto no reino, vamos supor dizer, de Israel, sobre suas leis, sobre as suas óticas, todas essas óticas devem ser verdadeiramente confluir aumente a um único ponto: na pessoa de Cristo Jesus.
Todas as nossas relações vão ser baseadas ou pautadas na pessoa de Cristo. Quando a gente olha ao Cristo, suas relações, nós devemos manter esse mesmo padrão em nossas relações. Por isso que quando ele diz que o marido deve amar a esposa, ele olha para Cristo como Cristo amando a sua noiva e entregando-se por ela. Como a igreja deve se submeter, ou melhor dizendo, a igreja deve se submeter ao Cristo que a salvou, que a ama, que guarda, que purifica, essa mesma mulher deve fazer a mesma coisa com o seu marido, se submeter, respeitá-lo e viver em obediência com ele. O padrão não é, irmãos, a mulher se submeter se o meu marido me amar. Não é o padrão. Não é esse padrão. Eu só vou amar essa mulher se ela se submeter. Esse não é o padrão. Você não busca resposta no teu parceiro. Você não busca a resposta naquele que está se submetendo ou está debaixo de sua autoridade. Você não busca uma resposta dele. Você busca verdadeiramente cumprir aquilo que Cristo está nos mandando, nos ensinando. E se Cristo está ordenando que a gente ame como Ele amou, então aos maridos só nos resta uma coisa: amar. Se ela vai se submeter, se ela vai nos respeitar, pouco importa, porque Cristo fez isso e assim a gente faz. A mesma coisa a mulher, mas esse marido não me ama, esse marido não me respeita, esse marido não faz isso e aquilo outro. Como eu vou me submeter? Não é o como, é a quem você se submete. E a submissão é exatamente estar em Cristo, porque Cristo amou a sua igreja, porque a igreja se submete a Cristo. Então essa mulher olha, o Cristo que me salvou, que me perdoou, Ele está me conduzindo a um lar santo, a um lar verdadeiro. Então eu devo me submeter a Ele. E como eu faço isso? Como eu posso honrá-lo? Me submetendo ao meu marido. Mas esse marido não é tão bom. Mas o Cristo que te comprou é bom. Você se submete a Ele, para que Deus possa ser honrado no teu casamento. Por isso ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Agora, para os filhos, a coisa se torna pior, porque agora ele não faz uma relação entre marido e mulher, como o Cristo fez isso. Não, ele diz simplesmente assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Acabou. Ele não diz como Cristo deve amar, e não tem nada disso. Você deve obedecer aos vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isto é justo. E a ideia de ser justo é a ideia de ser realmente isso que deve ser feito. Porque os pais cuidam dos filhos até o tempo que ele puder cuidar desses filhos, para que então no futuro esses filhos possam cuidar dos seus pais, porque vai chegar um dia que os pais se tornarão como se fossem os filhos dos seus filhos. Não terão a disposição, não terão a força, não seremos como Moisés, que nunca escureceu seus olhos e nunca decaiu sua força. Dificilmente isso acontecerá comigo e acontecerá com você. Então necessitaremos de quem? Que os filhos cuidem dos pais, porque agora os pais serão os filhos dependentes. Exatamente isso. Mas aqui ele está nos mostrando algo que a gente deve olhar: obedeçam vossos pais no Senhor, porque é isso que é justo, isso é certo, isso é verdadeiro. E então depois que ele diz isso, a gente pode começar a perguntar: mas como eu vou obedecer meu pai? Meu pai não liga para mim, meu pai não ouve em mim, minha mãe não faz isso, minha mãe... É no Senhor. A resposta não é se meu pai é bom. A minha resposta não é se minha mãe é tão boa assim, que cuida tão bem de mim. Bom se a gente tem pai e mães que sejam verdadeiramente cuidadores dos seus filhos, mas nem sempre nós temos isso. Mas ele diz: obedecei vossos pais no Senhor, como o Senhor obedeceu. E aqui eu quero mostrar uma coisa. No capítulo número 5, ele vai nos exortar exatamente isso: sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que esse mesmo texto, que embora tenha se tornado um plural aqui, é a mesma expressão que Deus fala para o seu filho no dia do seu batismo ou no Monte da Transfiguração: este é meu filho amado,
em quem a minha alma muito se alegra, muito se compraz. O que o apóstolo Paulo estava dizendo no capítulo 5 era que nós viéssemos imitar a Deus, e esse imitar a Deus é como um filho amado, ou seja, como o próprio Cristo, que como ele vai amar a Deus, o seu Pai. E a Bíblia me diz que Cristo amou a Deus como seu próprio Pai, que é o seu Pai, obedecendo os seus mandamentos. A forma como ele amou a Deus foi obediência. E não existe outra forma, irmãos. Muitas pessoas pensam que o amor é um sentimento. O sentimento do amor existe, mas o amor não é sentimento. O amor é claro e explícito, uma única coisa: obediência. A quem você obedece, você honra e você ama dessa forma. Quem você não obedece, você desonra e você odeia. Embora a palavra pode não dizer, eu não vou te obedecer. É isso que você está dizendo: eu te odeio, eu não te amo, por isso não te obedeço. Mas aqui o Cristo, que ele está apontando, é que o amor somente uma única coisa: você obedece. Mas como pode ser isso? Me diz de outra forma como você vai honrar seu pai e sua mãe e mostrar que você o ama se você não obedece. O Cristo, ele diz exatamente isso, que quando ele era bem pequenininho, a gente leu no texto que ele foi pego para matarem ele, né? Herodes vinha para matar, o anjo apareceu a José e mostrou para eles: tira a mãe e a criança e vai para o Egito, porque Herodes vai matá-lo. A Bíblia é clara que José se levantou, acordou, despertou, pegou o pai, a mãe, pegou a mãe, ele e Jesus bem pequenininho e foi embora. Jesus não tinha o que dizer, nem o que falar, porque era 2 anos de idade. Essa é a única menção de criança de Jesus, é aqui e no templo logo com 8 dias de idade. Não fala mais de Jesus. Dá um salto à Bíblia gigantesco em 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade Jesus está no templo. Ele veio para a celebração e veio também para um ritual de passagem, de ser menino para homem. Esse ritual de passagem era um ritual de debater com os grandes líderes, os grandes sacerdotes a respeito da palavra de Deus. Então, quando ele fosse argumentado, quando ele fosse questionado e ele tivesse que responder a respeito da Torá, ou seja, dos 5 primeiros livros, ele respondesse tudo direitinho, então ele seria aprovado. Seria como se a gente diz hoje, para nós, seria uma profissão de fé. Jesus foi aprovado, só que como ele veio numa caravana muito grande, com os seus primos, seus amigos e tal, a caravana foi-se embora, e Maria foi embora junto com eles e José. Jesus ficou no templo, e ele continuou debatendo com os sacerdotes, com os escribas. Ele perguntava e as pessoas não respondiam, então ele respondia, as pessoas perguntavam para ele e ele respondia de uma forma excepcional. 3 dias se passaram, quando José e Maria voltaram e encontraram Jesus no templo, conversando com os sacerdotes. E ele diz: meu filho, nós te procuramos por 3 dias, o que aconteceu contigo? Ele diz: não me convinha ficar na casa do meu pai? Aí a Maria ficou assim: como é que é? Filho, a gente estava muito preocupado. Ela sabia que o menino era diferente. Ela sabia que o menino era filho de Deus, então ele não estava errado. Então Maria disse assim: vem conosco. A Bíblia declara que Jesus foi obediente e foi com eles. E foi embora. Jesus não aparece mais na história, só vai aparecer no batismo dele 30 anos depois. Ou melhor dizendo, 18 anos depois, aos 30 anos de idade. Durante todo esse tempo, Jesus foi obediente em todas as coisas. Minha pergunta é: qual é o teu padrão de filho? Qual é o teu padrão de filho? Porque esse filho, amados, quando ele nasceu, ele não tinha um pai humano. Quando ele cresceu com uma ideia por trás, dizendo assim mesmo: olha, a tua mãe pulou a cerca, porque não é de José não, tu não é de José não. Quando esse pai morreu, porque a ideia é que José tenha morrido antes que Jesus entre verdadeiramente no seu ministério, e por isso ele assumiu a casa, sendo ele o mais velho, ele assumiu o trabalho e o sustento da sua casa. Ele disse: agora eu faço uma pergunta: qual um de nós aqui, mais maduro e mais velho, que possa estar adolescente, que não tenha de se perguntar: por que eu nasci nessa família? Por que Deus não me deu em uma outra casa, em uma outra família?
Porque eu tive que nascer exatamente nessa cidade, com esse pai e essa mãe. Poxa, tanta gente. Com certeza você já fez isso. Talvez não possa estar fazendo agora, porque já seria pesado demais tu ainda fazer essa pergunta com seus 50 anos. Oxe. Mas com gente que é jovem, com 12, 13 anos, 15 anos, 20 anos. Caramba, porque eu nasci nessa casa, nessa família, porque Deus me deu isso. Presta atenção, o Filho de Deus nasceu não somente naquela casa, não somente de Maria, mas Ele fez Maria. Se você tivesse oportunidade, em Isis, se você tivesse a oportunidade de fazer os teus pais, aonde você nasceria? Você nasceria de Gustavo e Dani? Não responde não, senão eles vão chorar. Provavelmente nenhum de vocês fariam isso. Eu nunca escolheria, tipo a Lili, nunca escolheria Severino e Nevinha. Porque a gente encontra defeitos neles. E a gente quer sempre um lugar onde seja tudo perfeito. Mas o Cristo, irmão, que eu estou dizendo, Ele fez Maria, Ele fez José e escolheu nascer deles. E o Pai concordou junto com eles, junto com o Espírito, você vai nascer daqueles. E Ele, sendo Deus, Ele podia escolher nascer de qualquer ser humano, de qualquer virgem, irmão. Podia ser uma virgem do império, uma realeza, como Maria era. Só não tinha a realeza, porque ela não estava no trono, ela estava na sucessão. Era descendente de Davi, mas ela não tinha nenhuma possibilidade de subir ao trono. Filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor. Olhe para o teu Senhor, olhe, porque Ele sofreu todas as tentações. Não pense que esses pensamentos não veio no coração de Cristo. Quando Ele estava humano, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E pense, quando você estiver sendo tentado pela obediência em obedecer ou não aos teus pais, lembre-se, porque o Cristo passou por isso também. E Ele tinha a oportunidade de ter um outro tipo de família. Ele escolheu aquela família pobre, miserável, que tinha que sair com uma mão na frente e outra atrás para viver só na dependência de Deus. Eu não faria isso, você com certeza não faria isso, irmãos. Mas Ele fez para a gente experimentar todo tipo de dor e sofrimento que a gente pode ter, inclusive a perda de um pai. Ser responsável por uma... Porque eu vou ser responsável pela minha família? Eu sou só uma criança. Porque eu tenho que tomar essas decisões, porque cai o mundo sobre meus ombros e eu tenho que cuidar de toda essa família. Irmão, você pode perguntar, porque o Cristo, é por isso que a gente ainda obedece, irmãos. Eu sou pai, eu tenho esposa, eu tenho filho, mas eu ainda sou filho, eu ainda tenho uma mãe, então eu ainda estou dentro dessa posição aqui, de obediência dos meus pais no Senhor. Verdade é que existe uma separação, mas isso não remete que eu não me importe e eu não tenha responsabilidade com eles, porque minha mãe está chegando aos 80 anos de idade. Então Deus tem que olhar para a gente e dizer para a gente: filho, obedece. E aí então Ele diz: por quê? Porque isso é justo. Porque eu preparei isso para que vocês crescessem, porque eu estou ajeitando as coisas para que você entenda e avance e entenda como eu caminho com você. E aí então Ele diz uma coisa que os filhos muitas vezes, pela sua juventude, pela sua imaturidade, não conseguem compreender, mas conseguem compreender uma coisa: incentivos. Se tu fizeres isso, cuidar todinho do teu quarto, vai ter um chocolate para você. Não é ou não? Se você fizer todas essas coisas e tiver boas notas, eu te dou aquela viagem, eu te dou aquela bicicleta. São incentivos, são promessas que a gente dá. Porque o nosso coração, muitas vezes, como sendo jovem, é impaciente.
A gente quer tudo na mesma hora e a gente não tem poder de esperar, de paciência. Então, por isso, exige uma promessa. E aqui começa Deus falar com a vida dos jovens, dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Ele não disse nosso pai, nossa mãe é boa ou ruim. Ele só diz: tem pai, tem mãe, então honrem eles. E como eu honro pai e mãe? Obedece. Porque eu vou te dar uma promessa se você fizer isso. A minha promessa é que tudo vai dar certo na tua vida. É isso que ele vai dizer: para que te vá bem. Obedece teu pai, obedece tua mãe, porque isso você vai viver bem. Então o filho que ainda até é jovem, Deus está trazendo uma promessa ao coração dele, diz: presta atenção. Eu não coloquei os teus pais e a tua mãe para te fazer sofrer, embora eles talvez não sejam os melhores, mas eu não os coloquei. É para que você entenda uma coisa: você, obedecendo, vai viver bem. E aí ele não somente diz isso: você vai ter uma longa vida sobre a terra. Volto de novo. Sendo a gente jovem, irmão, a gente não pensa muito na nossa vida de 50 anos, 40 anos. O máximo que a gente chega é 40 anos. Acho que com 40 anos eu quero estar tudo certinho. Pelo menos eu pensava assim. Estava certinho mesmo. Tu jura? Estou nos 50 e não está tudo certo ainda. Mas a gente não tem a capacidade de visualizar o nosso futuro 20 anos depois, 25, 30 anos depois. Não tem. Mas Deus está dizendo: vai dar certo a tua vida. E não somente vai dar certo, eu vou te dar um tempo bem longo nessa vida. Ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tua vida não será um vapor, tu não vai perder ela. Por isso, obedece teus pais. Obedece teus pais, para que te vá bem. Se a gente não olhar para esse mandamento de maneira correta e verdadeira, irmãos, presta atenção: o que o homem semeia, ele colhe. Está preparado a não obedecer teus pais? Tudo bem. E se Deus te der graça e tu tiver longas vidas sobre a terra, tu está semeando para ti mesmo. E um dia tu vai ter teus filhos. Há grande probabilidade de teus filhos serem muito desobedientes para com você. Porque isso você semeou, irmãos. Isso você semeou. E não importa quanto seja bom, porque o resultado foi o que tu fizeste na tua vida. Tu semeaste desobediência. E se você vai colher isso. Sinto muito, mas esse é o padrão de Deus. Por isso ele pede honra agora. Jovem, como vai purificar o coração? Obedecendo aos teus mandamentos, observando os teus mandamentos. A cultura romana era muito perversa. Para os filhos não tinham nenhuma opção, irmão. Para um filho judeu já era um pouquinho melhor, mas ainda era muito difícil. Depois que ele faz esse grande exortação para dentro dessa cultura, fazer isso para com os seus pais, cujos pais tinham um poder enorme sobre a vida deles. Meu Deus, obedece no Senhor, é para o Senhor. As coisas vão acontecer no Senhor, e então a mudança vai acontecer, porque muitos desses filhos, irmãos, não tinham pais crentes. Muitas dessas esposas e desses maridos que o apóstolo Paulo escreveu, não eram crentes. Era um crente, às vezes era um marido, às vezes era a mulher, às vezes era o filho, às vezes eram os pais que eram crentes. E por isso era necessário que a gente andasse com sabedoria e andasse na luz, porque andar na luz era andar diferente, como o mundo cuidava dos filhos, como o mundo maltratava os filhos.
E esse poder de ameaça que uma autoridade tinha caía sobre a vida do casamento, caía sobre a educação dos filhos. E ninguém gosta de viver sob o medo, sob a ameaça. Por isso, no verso de número 4, o apóstolo ele traz somente uma situação e diz: vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. O que significa provocar os filhos à ira? Como eu posso provocar o meu filho à ira? Existe uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente diz muito não para os nossos filhos. A gente diz muito deixa para lá. A gente diz muitas vezes, irmão, diz, pô, tu não faz nada certo. Continua fazendo errado. Então essa repetição que vai se estabelecendo de palavras e cada vez mais palavras sobre a vida dele, vai desanimando essa criança e vai irritando ela. E quem gosta de ser sempre chamado por atenção, sempre chamado a atenção, sempre ser chamado a atenção, o filho não consegue compreender essas lições, não consegue. Por isso é necessário que a gente dose o não com um sim, irmãos. Aprenda a gente a viver verdadeiramente, a dizer não quando é um não, e a dizer, calma, espera, vai acontecer, não é agora, mas vai acontecer, eu vou fazer. E quando a gente disser que vai acontecer, a gente deve fazer, porque se nós não fizermos, a gente está dando outro não para ele, e esse outro não vai abater o coração dele, vai desanimá-lo. Não é motivo dele desobedecer a gente, mas cada vez o conceito que ele tem de nós será mais negativo do que positivo. Meu pai só faz falar, não cumpre. Você acha que uma criança que cresce assim vai crescer bem? Vai estar disposta a obedecer? Por isso ele diz: vós pais, não provoquei vossos filhos à ira. Ele diz com a intenção certa: não vive uma vida de ameaça. Tu vai apanhar, não, tu vai fazer isso, não, tu vai fazer aquilo, tu vai colocar de casa. Só é na base de ameaça. Vós pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Ele não diz para criar sem disciplina, ele não diz para não criar sem regras, ele não diz para não criar que quando o filho desobedecer eu não devo repreendê-lo, não. Mas tudo isso é na demonstração e na disciplina do Senhor. Quando Deus vem até nós e nos chama ao arrependimento, Ele não nos chama com um chicote na mão, irmãos. Ele chama-nos com um Cristo na cruz. A Bíblia declara que Ele nos chama ao arrependimento por bondade e benignidade. Nessa noite eu queria que você pudesse pensar, porque você ainda é filho, talvez alguns de nós ainda sejamos filhos. Embora não estejamos mais vivendo com os nossos pais, porque somos adultos e temos as nossas famílias. Mas você também que é filho e que vive debaixo da tutela do teu pai e da tua mãe. Quantas vezes você tem que mudar de posição, de situação, de região, de geografia mesmo, de lugares, de casa, de amigos, porque teus pais decidiram tomar uma decisão e que não consultaram você. Porque essas decisões, irmãos, não é que a gente não possa consultar nossos filhos. Essas decisões são tão importantes, eles não têm capacidade de tomar essa decisão, mas eles precisam ser incluídos para que eles tenham ciência de dizer: olha, filho, vai ser tão difícil para nós quanto para ti, talvez mais difícil para ti, vamos mudar. Não tem como você ficar, você vai com a gente. E o filho pode pensar, dizer, eles nunca pensam em mim, pensam. A mudança de uma família para outro lugar é um pensamento muito sério, muito verdadeiro, para o melhor dessa casa, porque no lugar onde eles estão, será o pior para toda a família permanecer ali. Por isso os pais têm uma decisão tão difícil de tomar uma mudança, seja ela qual for, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, até uma mudança de igreja, irmãos. Isso mexe com toda a casa. Por isso Deus ele pede que a gente olhe para o Senhor e traga os nossos filhos para dizer: você verdadeiramente não tem como tomar essas decisões, e eu não vou te pedir para tu tomar essa decisão, para compartilhar como se ele fosse um membro verdadeiramente capaz de dar posições sérias
e realistas das situações. São jovens, são adolescentes. Mas eles precisam saber que eles foram colocados dentro do nosso papel, do nosso cálculo, e dizer: a gente tomou essa decisão e vai ser o melhor para a nossa família. Embora a gente esteja apenas te consultando, te colocando a par, saiba que a gente não colocou você a par como se fosse qualquer pessoa. A gente te incluiu nesses cálculos, nesse processo todinho. E a gente sabia que vai haver dor, vai haver rejeição. Mas eu te estou trazendo aqui para a gente permanecer junto e nós crescermos como família. Por isso, a Bíblia diz que a gente deve criar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Disciplina é um padrão pelo qual um filho deve andar. Como nossos filhos devem andar, como nossos filhos devem proceder. E a gente dá o caminho, dá o guia, e assim caminha, ensinando para eles assim como deve ser. E tudo que os nossos filhos precisam, e esses filhos precisam, é ouvir e obedecer, e acreditar que este é o caminho que Deus está nos dando, e está me dando através de meus pais. É assim. E se a gente duvidar de alguma forma, a gente tem que olhar de novo na relação entre o filho e o pai. E o filho foi obediente ao pai, mesmo quando o pai disse: vai para o deserto, porque tu vai passar fome no deserto, vai ser tentado por 40 dias por Satanás, e tu vai ter que prevalecer. O mesmo pai que disse ao filho: tu vais para a cruz. Pai, pode mudar essa situação? Não tem como mudar, tu tem de ir para a cruz. E a Bíblia declara que o filho se submeteu e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas porque o filho foi obediente, o apóstolo Paulo diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre diante dele e declare e confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor nessa noite.